Se você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E o nosso convidado de hoje é Claudemir Oliveira, palestrante da Seeds of Dreams, que está de volta aqui ao Brasil, não é isso, Claudemir? Exato. Bem-vindo, você que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, bem-vindo à sua terra natal. Exatamente, é sempre bom voltar ao Brasil, trazendo uma mensagem positiva da minha especialização em psicologia positiva. Aliás, a gente tem uma série de coisas para falar. Você que foi executivo da American Airlines, foi executivo da Disney e está concluindo o seu mestrado em Harvard em psicologia positiva. Eu estou, na realidade, finalizando o meu doutorado. Doutorado na área de psicologia positiva, na Barry University. E tenho vários cursos de extensão pela Harvard University. Então a gente pode dizer hoje que você é a maior autoridade em psicologia positiva no Brasil, ou não? Eu sempre deixo esse critério para os meus clientes, ou seja, para quem me vê. Mas realmente é algo novo que eu estou trazendo, não só para o Brasil, mas para a América Latina, nessa especialização de psicologia positiva aplicada às corporações. E agora falando da sua palestra especificamente, a gente sabe que você tem diversas atuações profissionais, né? Exato. Mas nas suas palestras você traz mensagens, e essas mensagens estão relacionadas à psicologia positiva. Exatamente. Conta um pouco pra gente da sua palestra. Exato. A minha palestra, ela aborda naturalmente essa nova ciência da psicologia, chamada psicologia positiva, que é o foco do meu doutorado e foi também do meu mestrado. E dentro da palestra eu uso naturalmente vários exemplos corporativos, baseados na minha experiência de mais de 20 anos, em empresas como você citou, American, United Airlines, The Walt Disney Company. Eu uso exemplos da psicologia positiva que podem ser utilizados nas corporações. Então eu mexo não só com o lado pessoal, né, como também com o lado corporativo, com essa nova ciência, a psicologia positiva. E quão nova é essa ciência? Então essa ciência tem pouco mais que uma década, né? Um cara chamado Marty Seligman, que foi presidente da Associação Americana de Psicologia, um órgão super importante nos Estados Unidos. Quando ele assumiu a presidência em 98, ele quis dar um foco diferente ao termo dele, aqueles 4 anos que ele tinha pela frente. E o grande foco dele foi: a psicologia tradicional até hoje sempre fala dos problemas. E eu quero dar um enfoque nas potencialidades, nas fortalezas das pessoas. Então o Marty Seligman foi o cara que iniciou essa revolução. Hoje nos Estados Unidos e na Europa, psicologia positiva se respira, principalmente no mundo pessoal. E eu tenho o privilégio de, pela minha experiência corporativa, estar introduzindo todos os conceitos da psicologia positiva nesse mundo corporativo. Agora, Claudemir, olha que interessante. Você é formado em jornalismo, Exato. em psicologia, em Harvard. Psicologia você fez em Harvard, né? Vários cursos, exato. Mas você se formou nos Estados Unidos em psicologia. Eu fiz meu mestrado em psicologia nos Estados Unidos e o doutorado também lá. E no Brasil já tinha feito jornalismo e pós-graduações em marketing e comunicação empresarial. Então, por que psicologia positiva depois de tudo isso? Como que é? Conta um pouquinho da tua história para a gente entender. Pois é. Como que você foi cair nessa, né? Todo mundo me pergunta até hoje, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, a Disney me dizia, ou seja, no Departamento de Recursos Humanos me falou: Claudemir, o que você quiser estudar aqui a gente paga. E eu fui lá numa universidade, Stetson, que é a mais antiga da Flórida, e escolhi psicologia, psicoterapia, né, com esse foco em psicologia positiva. Quando eu voltei para a Disney e falei que ia fazer psicologia, eles falaram: mas você está louco, faça outra coisa relacionada com o trabalho. Mas eu sabia que essa área de psicologia me daria um aprendizado enorme em conhecimento humano. Essa foi a minha decisão em 2000, e desde 2000 eu estudo psicologia positiva. Terminei o mestrado, gostei tanto que entrei no doutorado, e tudo um investimento pessoal, porque eu acreditava muito na área, né? Eu acredito, Copini, que é a única profissão do mundo, a única profissão que pode levar o ser humano, o conhecimento do ser humano, o mais próximo possível da alma humana. Porque quando você fecha aquela porta do teu escritório e você tem alguém ali confidenciando algo que está passando, sofrendo, e você ter o privilégio de você poder ajudar essas pessoas, é fascinante. Então, essa é uma das razões. Eu sempre quis ajudar as pessoas e esse é o meu grande sonho. Então, eu também sou formado em psicologia, né?
E curioso porque realmente a psique significa alma, não é isso? Aham. Então quer dizer, psicologia é o estudo da alma, embora não se entre em assuntos religiosos, né? A gente está falando talvez na eterna busca do homem, da paz do espírito. Exatamente, exatamente. E esse mundo corporativo, a maioria dos meus clientes, vamos dizer, eu tenho algumas horas por semana que eu atendo os meus clientes, pacientes, né? Eu não gosto da palavra paciente, mas enfim, é usado esse termo. É porque cliente dá muito um sentido comercial e paciente é um nome que eu não gosto. Então eu preciso encontrar uma palavra para as pessoas que fazem terapia que não seja paciente e não seja cliente. Mas né? os pacientes são impacientes ou são pacientes? Não, são pacientes. Comigo são pacientes, uso muita psicologia positiva, né? Ok. Então, eu percebi que a maioria dos meus clientes são executivos, pessoas que estão no mundo corporativo. E eu estou aprendendo bastante e também vindo desse mundo corporativo, quais são os problemas ou as situações que esses executivos passam nas empresas e que eles gostariam de mudar. Então esse é o meu grande sonho, trazer para o mundo corporativo a psicologia positiva e trazer mais um lado humano desses colaboradores, desses líderes das empresas modernas. Quer dizer, mostrar uma outra perspectiva, né, para os mesmos problemas, buscar novas alternativas ou até mesmo novas soluções. Exato. E a psicologia positiva, nós trabalhamos intensamente as potencialidades. Então as pessoas que procuram terapia, em geral procuram terapia para falar dos problemas. E nós, naturalmente, aceitamos, ouvimos, mas direcionamos o momento, a sessão, para esse lado de potencialidades que as pessoas não enxergam. E de repente, no final de uma hora, para um problema que a pessoa trouxe, ali estou eu falando com ela sobre outras 9 potencialidades que essa pessoa tem. Então é um ramo fascinante, como se estivesse encoberto e você aos pouquinhos, com habilidade de psicologia, você consegue fazer com que as pessoas falem um pouquinho mais sobre aquilo. Bom, agora eu até gostaria de saber mais profundamente esse conteúdo, mas uma curiosidade que eu tenho é que assim, você é brasileiro, alagoano, Exato, né? Exato. E você foi parar na Disney. Pois é. Você pode contar um pouquinho dessa trajetória pra gente? Pois é, o pessoal sempre me pergunta como é que o cara sai lá do interior de Alagoas e vive hoje nos Estados Unidos. Eu costumo dizer, e tem até uma história muito interessante, que quando eu estava na Disney, lá em Orlando, fazendo algum treinamento, as pessoas chegavam perto de mim e nós usamos um crachá com o nosso nome e a cidade de onde nascemos. E as pessoas, quando chegavam perto de mim, via aquela cidadezinha lá, Arapiraca, Alagoas, chegavam bem pertinho, olhavam para mim e falavam assim, mas como? Como é que você saiu de lá e chegou na Disney? É isso no Brasil ou nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, mas brasileiros, okay. Brasileiros. Aí a minha resposta era sempre no sentido assim, bom, eu, como qualquer ser humano, eu tenho todos os direitos, né, e potencialidades de chegar aonde eu realmente almejo, né? E aí eu brinco com as pessoas, em geral, de uma forma bem delicada, eu falo assim, olha, pelo que eu sei, na Constituição brasileira não existe nenhum artigo que diga que você não possa trabalhar na Disney se você for de Arapiraca, Alagoas. Aí eu já encerro o assunto, né? Mas foi baseado muito na minha história com os meus pais. Minha mãe teve 21 filhos. Você então... eu estou no meio lá. Você tem 20 irmãos. 7 morreram quando eram pequenos, que era comum lá no Nordeste nessa época, mas a minha grande história começa quando eu vejo meus pais passando dificuldades no sentido de pagar as contas, já em São Paulo, e eu tinha 13 anos, e a partir dali eu decidi que eu ia mudar aquela história. E descobri que através da educação, estudando, eu iria conseguir um bom emprego, eu iria conseguir melhorar a minha vida pessoal e profissional e, como consequência, eu ajudaria os meus pais. Então, tudo começou, na realidade, com essa cena de eu ver meus pais ali preocupados como pagar as contas no final de semana. Então, a história aí